Vamos lá, galera, nesse vídeo eu vou falar com você sobre 6 sacrifícios que precisa fazer para sair da pobreza. E esse vídeo pode ser de extrema importância para algum de vocês, mas antes de explicar quais são as mudanças que precisa fazer na sua vida para sair da pobreza, para prosperar, precisamos saber quem na verdade encaixa nessa categoria, porque o tempo todo a linguagem, ele é pobre, ele é rico, ele é classe média, todas essas coisas, mas o que realmente é pobre? O que é pobre? Alguém que ganha salário mínimo? Alguém que ganha pouco, alguém que mora em uma comunidade, numa favela, alguém que tem renda familiar muito baixa, todas essas contas. O que é pobre? Se a gente vai olhar o dicionário brasileiro, pobre, a definição seria todo aquele cujo nível de renda ou consumo per capita da sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para cumprir necessidades humanas básicas. E esse mínimo, usualmente, eles usam como linha da pobreza. Então, na verdade, se você olhar o dicionário, a pobreza, bem fácil, é definida pelo nível de ganhos de cada um, certo? Errado. A última coisa, eu quero que vocês entendam uma coisa, a última coisa que define se você é pobre ou não é quanto você ganha. Última coisa. Eu quero que vocês entendam, não, bem, mas, pobres não é aqueles, não. Na verdade, o quanto você ganha, o quanto você aceita de ganhar, ela é a consequência da sua pobreza e não a causa. Você ganha pouco porque você é pobre, você não é pobre porque você ganha pouco. Você aceita ganhar pouco porque você é pobre. Não é porque você aceitou um trabalho que paga pouco que você se torna pobre. E eu vou explicar isso muito forte, você vai entender toda essa lógica. Acompanhe o raciocínio nesse vídeo. Você vai entender tudo que está por trás. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Ser pobre e não ter dinheiro são duas coisas totalmente diferentes. Para de achar que suas condições financeiras e você são a mesma coisa. Sabe a linguagem? Nós que é pobre, nós que ganha pouco, nós que ganha salário mínimo, nós que não tem estudo. Essas frases são frases de pobre, sim, mas não é porque não tem estudo, não é porque ganha pouco, é porque é pobre. E eu vou explicar para vocês exatamente o que significa ser pobre. Eu vou falar alguns pontos que vão doer em alguns de vocês, mas se você vai estar com a cabeça aberta, pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu vou explicar para vocês a diferença entre ser pobre e não ter dinheiro. Todo mundo conhece a minha história nos primeiros anos aqui no Brasil. Sim, eu cheguei para o Brasil sem falar português, sem família, sem amigos, sem apoio, sem dinheiro. E nos primeiros 2 anos eu fui à falência 2 vezes. Porque meu negócio, que eu estava trabalhando, era negócio que dependia de vendas. Eu não vendia, não conseguia comunicar, não ganhava dinheiro, não conseguia pagar as contas, passava fome, não conseguia pagar nem aluguel, tudo isso. Então, não sabendo, você foi pobre no começo? Nunca fui pobre. Pobre é estado de espírito. Pobre não tem nada a ver com quanto você ganha. Você pode dever para o mundo inteiro e não está pobre. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar com dificuldade financeira, pode estar com dívidas. Pobre é questão de mentalidade, é questão de escolhas. É questão de estado de espírito de pobreza. E eu vou explicar para vocês exatamente quais as coisas que definem que você é pobre, quais as atitudes e quais as coisas que você vai ter que mudar para realmente sair disso. Vamos começar com o primeiro item. Olha seus amigos. E quando eu falo sacrifícios, você vai ter que mudar de amigos. Se seus amigos todos são na mesma definição de pobres, infelizmente, você nunca vai sair desse ciclo. Por quê? Porque o tempo todo, quando você vai querer prosperar, quando você vai querer tomar decisões diferentes, eles simplesmente vão criticar, você vai sentir mal, você não vai querer ficar afastando deles, porque são seus amigos, a vida toda vocês andam junto, não vai combinar, você vai se sacrificar, você vai ter que afastar. Você vai ter que ficar perto de pessoas melhores. Mas eu não conheço pessoas melhores. Então fica sozinho, é melhor. Fica sozinho no seu quarto trancado, estudando, melhorando. Essa é a forma. Porque se o tempo todo você vai estar circulando de pessoas que têm pensamentos, que têm cabeça de pobre, não tem nada a ver com quanto eles ganham. Tem a ver com a mentalidade, com o pensamento, com as desculpas, com as formas que eu vou falar para vocês. Você vai ter que escolher afastar dessas pessoas. Ai, Ben, mas é tão difícil. Eu sei. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que mudar a situação que você está. Mas a minha pergunta, você está contente? Essa é a vida que você imagina para você, para seus filhos, para sempre? Se a resposta é não, você vai ter que fazer coisas diferentes. E um deles é afastar das pessoas que se mantêm na mesma situação a vida toda. Segunda coisa, você vai ter que sacrificar o hábito de culpar todos pela sua situação.
pobre acha que os outros lhe devem. Ele sempre se coloca como vítima, porque vítima da sociedade, porque é o governo, porque a prefeitura, porque os salários, porque o patrão, porque a empresa, porque isso, porque o serviço, tudo isso. Entenda uma coisa. Para de culpar os outros. Você é o único culpado pela situação que você está. Ah, mas eu não tinha oportunidade. Todo mundo tem oportunidade na vida. Todo mundo. Alguns mais, alguns menos. O problema é que como você tem o chip da pobreza na sua cabeça, você não consegue identificar o que é oportunidade. Oportunidade, às vezes, quando você é demitido do emprego péssimo e você tem chance de começar a ser um pequeno negócio sozinho e começar a crescer na vida, você fala, ai meu Deus, estou desempregado, agora não tenho dinheiro para nada, e você aceita outro emprego miserável. Isso é chip da pobreza. Essa é coragem de mudar. As oportunidades muitas vezes são essas. As oportunidades não parecem com placa. Oportunidade para você que é pobre, para você mudar de vida. Nunca vai ser assim. Oportunidades parecem muitas vezes como desafios, como dificuldades, como desgraça. Mas às vezes a gente levanta desses momentos. Terceira coisa. Sacrifica os seus péssimos hábitos de ficar assistindo televisão, de fazer coisas nenhuma e começa a estudar. Ah, eu não gosto. Não. Sinto muito. Aquilo que você tem na sua cabeça elevou você para a situação que você está hoje. O seu trabalho, os seus estudos, a sua cabeça, a sua mentalidade, tudo isso definido para aquilo que você acumulou ao longo da vida. Agora, a única forma de você evoluir para outro nível é você começar a colocar para dentro. Eu não estou falando de precisar fazer faculdade, não estou falando de escola, eu estou falando de começar a estudar. Assistir meu canal é um tipo de estudo. Começar a ler livros, começar a ver conteúdos, começar a escolher uma profissão que você começa a aprofundar nele. Hoje, nós temos todo o material que você quiser aprender, acessível para qualquer pessoa. Acessível. Mas essa vontade de aprender, vontade de melhorar, isso diferencia uma pessoa do outro. Lembra, não tem nada a ver com conduções. Hoje em dia, o conhecimento democratizou. Talvez 30 anos atrás, 40 anos da internet, você poderia reclamar. Não, para estudar alguma coisa, precisa viajar para cidade grande, muito dinheiro para comprar livro. Hoje não, hoje tudo aberto para todo mundo. Mas essa vontade de sacrificar os maus hábitos e colocar hábitos novos no lugar, essa é a escolha sua. 4 coisas. Pessoas pobres nunca agradecem por nada. Tudo que eles ganham, eles acham porque eles merecem. Porque nada mais do que obrigação para você dar para eles. Porque eles são pobres, então eles precisam dos outros. Não. Aprendam a agradecer. Agradecimento é a coisa mais forte do mundo. Agradecimento abre portas. E eu vou falar para vocês uma coisa de exemplo simples. Exemplo meu na vida. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho social. Eu ajudo, me faz bem. Eu sempre fiz isso desde que eu me lembro, aprendi isso com meu pai. Eu ajudo também, obviamente, minha fundação, na creche, mas também ajudo no dia a dia. Pessoas que eu vejo na rua que precisam de alguma ajuda. Perfeito. E sabe o que mais derrete meu coração? Pessoas que agradecem. Incrível, tem pessoas que não, você dá para eles e dá até bastante relativamente, e as pessoas aceitam, coitado de mim, sou pobre, ainda bem que você me dá, entendeu? Eu preciso. Mas tem pessoas que quando eles agradecem, você vê o brilho nos olhos quando você ajudou, sabe o que isso faz? Dá vontade de dar dobro, triplo, mais, entendeu? Então aprenda a agradecer. Agradecer para tudo. Se você tem vida, se você tem... Ai, meu emprego é muito ruim. Alguém te deu emprego, entendeu? Por isso que uma coisa... Ai, eu vou colocar o patrão no pau. Isso é tão feio. Pô, um dia ele te deu oportunidade. Você já pensou nisso? Um dia você precisou desse emprego. Você lembra disso? Um dia quando você entrou para lá, porque você queria... Ah, mas ele paga muito pouco. Não tem problema nenhum. Vai para outro. Mas ele te deu um dia a oportunidade. Agradece. E quando você agradece, você abre portas para outros. Quando você reclama, quando você rosna, quando te dá alguma coisa que merece, olha quanto pouco que me dá, infelizmente a vida fecha as portas. 5ª coisa. Hábito de pobreza que você vai ter que parar é invejar quem conseguiu. Pobreza é criticar os outros. Pobreza é invejar, entendeu? Oh, olha... Conseguiu dinheiro, grande coisa, porque eu não consegui, porque minha família nunca tinha, porque eu cresci aqui, porque nunca me deu uma oportunidade para estudar, porque se eu fosse na mesma faculdade que ele, com certeza ia ser melhor.
Admira as pessoas que você quer ser um dia, se você quer ser. Olha para eles e pergunta o que eles fizeram. E às vezes eles têm condições totalmente diferentes que você, mas aí você pensa, com minhas condições, como eu posso fazer uma coisa parecida com eles? Um formato, não é a mesma, mas um genérico do sucesso dele, genérico do que ele fez. Admira as pessoas, tenta aproximar as pessoas, tenta estudar essas pessoas, ler as pessoas. E você vai descobrir que muitas vezes as pessoas ricas de verdade, não só em dinheiro, ricas de espírito, eles estão aí. E às vezes, se você vai ser uma pessoa agradável, uma pessoa e vai falar, me ajuda, me ensina, me mostra, eles vão te responder. E muitos vão falar, faça isso, faça aquilo. E se você vai ser uma pessoa que realmente é aquilo que a gente falou, estudar, vai começar a colocar em prática, vai começar a fazer, começar a melhorar, de repente você vai ter um nível um pouquinho melhor aqui. E aí você vai poder aproximar um pouquinho mais. Nossa, no último ano você não sabe como eu melhorei, como são as dicas, tudo isso. E olha aqui. E aí você começa a crescer na vida. Você tira essa inveja que bota esse sentimento ruim em cima dos outros e começa esse agradecimento, essa vontade de ser igual a eles, aprender com eles, aproximar. Duas coisas totalmente diferentes. E sexta coisa que define uma pessoa que infelizmente é condenado à pobreza e ficar contente com as migalhas da vida e com falsa segurança. Eu vou contar a vocês uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar aqui numa multinacional americana, uma das coisas que a gente fazia, a gente expandia grupos. Então, entrava mais pessoas para trabalhar na empresa. Perfeito. Só que o trabalho era de consultor independente, era PJ. Você sabe que pessoa PJ não tem vale transporte, não tem plano de saúde, não tem nada dessas coisas. Ele pode ganhar muito, normalmente PJ ganha mais, mas obviamente não tem aquele falsa segurança. E quando a gente fazia a entrevista, era batata. Quando entrava alguém pobre, com espírito do pobre, ele nunca aceitava. Você poderia falar para eles, aqui você pode ganhar 4, 5, 6, 10 mil reais, depende de você, mas não tem salário fixo e não tem vale transporte. Sabe o que a pessoa fala? Não tem, não quero. E ele ia embora, e sabe o que ele fazia? Batia na primeira porta que oferecia salário mínimo com vale transporte e vale alimentação. Só isso. Então, são escolhas. Você que escolheu. Lembra que eu falei para você no começo do vídeo? Não é que você é pobre porque você ganha salário mínimo, é porque você é pobre que você escolheu. E muitas vezes quando as pessoas me perguntam, eu sou pobre, eu ganho salário mínimo, será que eu posso ficar rico? Eu falo, quem mandou você ganhar salário mínimo? São escolhas. Pois é, eu sei que é duro ouvir isso, mas é escolha. E do mesmo jeito que você escolheu, você também pode um dia, se você tem coragem, levantar e falar, chega, eu não aceito mais isso. Vocês acham que uma pessoa com mentalidade rica, mesmo fala, perdeu tudo, não tem nada na vida, vocês acham que ele aceitaria trabalhar nesses empregos, subempregos? A resposta é não. Entendem? E se ele não encontrasse nada, ele inventaria alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro. E essa é a diferença. Você precisa entender, a sua mentalidade, a sua cabeça é que ela precisa mudar, não as condições externas. As condições externas, eles são o mundo que você criou através da sua cabeça. Muda a cabeça, você muda seu mundo. É a ordem das coisas. No dia que você vai entender isso, no dia que você vai entender que você tem o poder de mudar, isso não é decisões externas, não é sua família que vai ter que mudar, não é as oportunidades, não é o governo, não é a taxa de juros que vai mudar. O que vai mudar é a sua cabeça. E quando você vai mudar a sua cabeça, você vai criar um mundo diferente para você. Porque você vai começar a abrir os olhos, vai começar a enxergar as oportunidades em forma diferente, vai começar a ir atrás das coisas que você quer conquistar na sua vida em forma diferente do que você fez a vida toda. E eu acredito que qualquer pessoa, se quiser mudar de vida, pode. Eu nunca falei que é fácil, mas é possível para qualquer pessoa que quer. Basta você acreditar em você e ir atrás. Se gostou desse vídeo, curte. Obviamente, se inscreve no canal que você ainda não inscreveu. E compartilha com outras pessoas que talvez precisam desse sagudão para acordar um pouquinho para a vida. Um beijo no coração e até a próxima.